professores e professoras que acompanham a mais uma aula aqui pelo Centro de Mídias. E claro, a você, aluno e aluna do 4º ano. Eu sou a professora Lilian Barbosa e você já teve aí uma aula. Então, é a sequência agora. Vamos para uma aula de matemática. Muito bem. E claro, você já sabe, como é que a gente começa toda a aula? Com aquela rotina de organização. Então, peguem aí o material de vocês, né? Separa aquele caderno, lápis, borracha, caneta se quiser, não tem problema. E vá fazendo os registros, as anotações das suas dúvidas ou das coisas importantes dos conceitos que nós formos trabalhando aqui. E sempre tire uma foto da tela da TV, um print aí se você estiver acompanhando pelo aplicativo do Centro de Mídias. E claro, pessoal, o mais importante, aquela interação pelo chat. Converse conosco, eu vou fazer muitas perguntas e esta aula você vai ver que muitos de vocês participaram para a construção dela, tá certo? Vou ali dar uma olhadinha no chat. Olha quanta gente dizendo que está presente, né? A Mariana, o Leandro, o Vitor, Isis, Isabela e gente dizendo ali, sou nota 10. Que maravilha! O que será que temos para a aula de hoje? Vamos ver? O nosso objetivo da aula de hoje é justamente ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabela simples. Só que não é qualquer tabela. É uma tabela com base na enquete sobre os dinossauros. E, claro, produzir textos com sínteses das análises dessa tabela. Dinossauros? Isso mesmo! Vocês devem lembrar, não é? Que na aula passada, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, nós trouxemos aqui o tema interdisciplinar sobre os dinossauros. E o que os dinossauros ou o que os dados que estão na nossa vida têm a ver com a matemática? Muita coisa. Hoje, preste bastante atenção porque é muito importante que você entenda para que servem, por exemplo, tabelas. Elas estão por toda parte. Reparem, há tabelas que nós usamos quando vamos, por exemplo, a uma festa, não é? Ou quando saímos para uma lanchonete, tem lá tabelas. E conheçam aí no quadro alguns tipos de tabela muito comuns, não só na nossa vida, como também no nosso material do EMAI. Então, o primeiro exemplo, reparem aqui, olha, essa primeira tabela, ela tem lá um título dizendo árvores frutíferas. Esse tipo de tabela a gente chama de tabela de dupla entrada. Dupla entrada? Isso mesmo. Por quê? Reparem, nós temos aqui, nesta primeira coluna, os nossos descritores. Não estava dizendo lá árvores frutíferas? Exato. Portanto, nos nossos descritores virão o nome da fruta que essas árvores dão. Esses são os nossos descritores. E importantíssimo numa tabela é a gente olhar, não é? Olha só, a próxima coluna, neste caso, a informação dada é de altura das mudas. Então, quantos centímetros elas terão? E na outra coluna, o tempo até frutificar. Reparem, olha, são anos. Então, para que servem essas tabelas? Justamente para organizar as nossas informações e fazer com que nós tenhamos uma leitura muito rápida e precisa, tá certo? Nós vamos explorar como é que a gente lê. Então, vou dar só um exemplo. Se eu quero saber quantos anos demora uma maçã, por exemplo, para frutificar, para que eu possa comer, plantei lá a minha macieira, quanto tempo? Então, eu venho aonde? Nos meus descritores e encontro a maçã. Dos meus descritores, eu quero saber a altura da muda? Não, eu quero saber o tempo. Então, eu venho nos meus descritores e eu caminho na linha até encontrar este cruzamento entre linha e coluna. E eu encontro o tempo.
Um outro tipo de tabela bem comum que tem aí no seu caderno e que você pode explorar no material do EMAI é esse daqui, aonde, por exemplo, você vai, a partir de textos, completar as informações. Mas reparem, essa daqui é uma tabela simples. Por quê? Porque ela só tem uma coluna após os meus descritores, que nesse caso é o comprimento das cobras. Olha um outro tipo de tabela bem comum que nós encontramos em lanchonete, na cantina da escola, que são sobre lanches, aonde eu tenho nos descritores os lanches disponíveis e na coluna o valor de cada um deles. Um outro tipo de tabela bem comum é essa daqui, que também está no seu material do EMAI, aonde eu tenho, por exemplo, aqui as cidades, que são os meus descritores, e na primeira coluna, a estimativa da população para 2019. Quantas pessoas terão naquela cidade? Com certeza, você já deve ter visto várias dessas tabelas na sua escola. Se não viu, tá na hora. Lembrando aí daquela ideia que eu disse para vocês, trazer os dinossauros, a aula de hoje tem tudo a ver com isso. Reparem, esses foram vários dos desenhos que eu recebi, não é? Para trazer para vocês, alunos, né, e crianças que mandaram aí esses desenhos de dinossauros. Então, parabéns aí, um beijo enorme para essas crianças e para tantas outras que também fizeram e nem todos apareceram desta vez, mas continuem mandando aí que traremos sempre que possível. Olha aí, outros dinossauros. Então, desse encantamento, né? Fez muito sucesso aquela história do Você Sabia? Tem gente dizendo, olha, gosto ali, né, dos dinossauros, muito bacana atrelarmos esses dados. Mais um. Então, outros 2 dinossauros aí recebidos, lindos, e mais esses dinossauros, né? Essa coisa do Tiranossauro Rex. Por que eu trouxe esses dinossauros e por que eu recebi tantos dinossauros aí de casa? Lembram, na aula passada, eu estive aqui e nós trabalhamos o sistema de numeração decimal. E como tema interdisciplinar, eu trouxe o quê? Os dinossauros. Aquele Você Sabia, que é um gênero textual. E a partir disso, eu propus uma votação pelo meu Instagram, para que você, aluno e aluna do 4º ano, pudesse votar para responder a esta pergunta. Qual é o seu dinossauro preferido? Tá? A partir disso, olha só o que nós tínhamos. Eu propus e eu escolhi 12 dinossauros. Claro, tem muito mais, mas nós tínhamos aqui essa enquete com 3 grupos e olha que bacana, 4 dinossauros em cada um. Já tem aí outros conceitos matemáticos, né? Se eu quiser rapidinho ali saber quantos dinossauros disponíveis, eu vou olhar, bom, eu tenho 3 e eu tenho 4. Então, 3 vezes o 4, dando aí os meus 12 dinossauros. Reparem só, foi assim que ficou a tabela, mas olha, nesse momento ainda sem os dados, porque eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Você aí de casa, presta atenção. Para construir uma tabela, existem elementos que são fundamentais. Vamos prestar atenção em quais são eles? E aí, a partir disso, você pode continuar aí na sua casa construindo e produzindo tabelas de muitas coisas. Você pode escolher o tema. Então, prestem atenção. A primeira coisa, olhem o nosso título. É essencial que as tabelas tenham um título, porque elas vão informar qual o tipo de informação, né, eu terei ali, naquela minha tabela. Então, fundamental, título, neste caso, dinossauro preferido das turmas de 4º ano, a partir da enquete. Outra coisa importante são os nossos descritores. Neste caso, são dinossauros. Mas se, por exemplo, você fizer aí em casa uma tabela de times de futebol, uma tabela de plantas,
árvores, comidas, alimentos, frutas que tem aí na sua geladeira, na sua casa, né? Comidas do seu armário, aqui vai mudar que são os seus descritores. E logo após os descritores, nós temos o quê? Aonde vão entrar os dados, né? As informações que eu tenho sobre os descritores, que neste caso são votos. Os votos que as crianças aí, né, de São Paulo inteiro, do estado inteiro, colocaram lá. Então, aqui vão entrar os votos. Um outro elemento essencial, reparem, isso é muito importante, pessoal, é a fonte. O que é a fonte? É da onde eu tirei esses dados, da onde eu trouxe essas informações. Elas não são aleatórias, elas vieram de um lugar específico. E reparem, aqui ficou, ó, fonte, alunos e alunas que votaram pelo Instagram, @prof_Lilian Barbosa até 19 de maio, porque eu precisava fechar aí a nossa votação para trazer para a aula de hoje esses dados. Quero saber se tem gente aí ansioso, ansiosa para descobrir como ficou a nossa votação. Vamos lá? Esta foi a votação final até aquela data, trazendo aí quantas crianças votaram em cada um dos dinossauros. Olha lá. Voltando aí para essa ideia de como a gente lê as informações que estão na nossa tabela. Então, eu vou pelos meus descritores, que são esses aqui, que vão indicar o nome dos dinossauros. E depois, eu vou cruzar as informações a partir dessa linha com a coluna de votos, as quantidades que eu tenho. Então, de olhar a tabela, eu quero que você rapidinho aí pense quem foi o dinossauro vencedor nesta enquete. Vou dar uns segundinhos para vocês dizerem. Olha, tem gente ainda querendo votar, muito legal. Quero ver quem que conseguiu aí já trazer para a gente. Tem a Manuela e o Vitor estão adorando essa ideia de ter a dinomática, né? Trazer esses elementos que são da matemática e fundamentais e também juntar aí com esse tema interdisciplinar que você adora, que são os dinossauros. Olha, um monte de gente ali acertando, Giovana, Evelyn, Isabela, Bianca, Vitor. Eles estão dizendo que o vencedor foi o brontossauro. Como eu sei disso? Eu vou olhar aqui nos meus votos qual é a maior quantidade. E foi quem? 27. Portanto, cruzando a minha linha com a coluna, eu encontro 27. Muito bem. E, de repente, a partir desta análise de tabelas, nós podemos fazer uma série de problemas, de propostas e de perguntas para que você, aluno, você está bem acostumado com isso, né? Nos nossos materiais, nas provas, como a gente lê a tabela. Se eu quisesse, por exemplo, saber quantos votos, qual é melhor do que quantos? Qual a diferença de votos entre o brontossauro e o alossauro, por exemplo? O que eu faço? Eu identifico aonde está na minha linha alossauro e vou para a minha coluna. 10 votos. Portanto, eu preciso encontrar a diferença entre eles. E olha só que bacana. Para a gente, de repente, pensar aí nessa diferença, olha o que eu posso fazer. Esse alossauro, ele tinha 10 votos, não é mesmo? E eu quero saber a diferença para chegar lá no 27. Como é que eu faço isso? E agora, recordem aí o que nós vimos sobre o sistema de numeração decimal. 10 é uma dezena completa. Então, eu posso andar 10. Em quem eu vou chegar, pessoal? Certeza. Olha, tem gente já colocando ali, né, a resposta. Muito bem. E mais do que a resposta, é a gente também pensar na estratégia. Se eu acrescentar 10, quem eu tenho, pessoal? Eu chego no 20. Quanto ainda eu preciso acrescentar para o meu 27?
apenas 7 unidades. Portanto, toda a galerinha ali, olha, acertando 17, 17, 17. Perfeito, muito bem. Então agora, vamos para aquela parte que eu tenho certeza que vocês estão esperando aí do desafio. Eu trouxe hoje 2 desafios para você em casa pensar no está correto ou incorreto em relação à análise da tabela e a proposta que eu trago aí sobre esta leitura, sobre uma conclusão da tabela. Então, olha só, qual informação eu tenho? O dinossauro mais votado foi o brontossauro com 27 votos. É verdade isso ou não? Vocês já fizeram isso. Então, agora o importante é você anotar e retomar. Como eu encontro este dado? Olhando na minha coluna e observando. Bom, 10, 6, 14, 13, 27, 9, 11, 5, 14, 26, 5 e 9. Portanto, o maior número é o 27. Cruzando a minha linha com a coluna, eu encontro o 27. E aí, como vocês já tinham dado essa resposta, vocês, pode ir para a próxima, acertaram. O mais votado foi exatamente o brontossauro com 27 votos. E é muito importante que você em casa que está lendo e percebendo as informações da tabela, que você formule de repente problemas e situações aonde você faz aí essa proposta de encontrar a diferença entre eles, quantos votos, né? Quantos votos no total, quantos a mais, quantos a menos. Faça esse tipo de problema e formule, mande para um amigo, brinque com ele de está certo ou está errado, verdadeiro ou falso. Vamos para o próximo desafio. Esse desafio, eu quero que agora vocês prestem muita atenção, que eu tenho certeza que você, aluno do quinto ano, do quarto ano, você vai acertar esse desafio, mas precisa prestar muita atenção. Então, olha só. A soma de votos dos 4 dinossauros mais escolhidos resulta em 61. Será que isso é verdade? Que dados eu preciso analisar e observar para responder a essa questão? Então, alguns segundinhos aí para vocês pensarem. Enquanto isso, olha, eu já vou dar aqui uma dica, hein? Os mais votados, eu preciso olhar aqui na maior quantidade que eu tenho. E aí, pessoal? Ó, tem gente já dizendo, ai, vai acabar. Não, daqui a pouquinho. Ó, o oráculo está aqui dizendo que eu ainda tenho, olha, 7 minutinhos com vocês. Tem gente que falou ali, olha, 67 votos. Eu vou começar a marcar aqui. Tem gente que falou que são 67. Quero ver, que mais? 67, 27. Vou colocando os números que aparecerem ali. 53. 45. Nossa, quantas possibilidades! Será que é isso mesmo? Então agora eu vou junto com vocês, antes de sabermos se é verdadeiro ou falso, olhar quais foram os 4, então eu tinha uma informação muito importante aqui na análise. Quais foram os 4 dinossauros mais votados? O que eu faço? Eu vou de novo olhar aqui nesta minha coluna as quantidades de votos. Então, por exemplo, eu já sei que o brontossauro foi o mais votado. Então, 27 é um número importante. Vou anotá-lo aqui, ó. Outro número importante que está bem pertinho e que é maior, quem é? 26. De novo, linha com a minha coluna, até chegar lá no tiranossauro. 26, esse também é um dado importantíssimo para que eu execute
né, este cálculo. Outro número, pessoal. E aí, eu tenho uma repetição, eu tenho alguns dinossauros que repetiram a quantidade de votos. Portanto, olha lá. O pterodáctilo teve 14 votos. E eu tive outro que também teve os mesmos 14 votos. Que é o argentinossauro. Nós falamos no Você Sabia sobre ele. Olha lá, mais 14. Então, agora, eu já tenho os elementos que eu preciso aí somar para eu descobrir se é verdadeira ou falsa essa informação de que os 4 dinossauros, a quantidade de votos resulta em 61. Uma boa estratégia para você fazer isso é utilizar o cálculo mental. Ele é muito importante. E lembra lá na aula anterior do sistema de numeração decimal? Pois ele é muito importante aqui. Você representa 27, só que isso significa que você tem 20 unidades mais 7. 26, ele pode ser decomposto em 20 mais 6. 14, 10 mais 4. Eu até brinquei com esse número, não é? Vocês devem lembrar, porque esse numeral, a gente não fala 10 e 4, mas 14. Ele foge um pouquinho dos padrões. E aqui, novamente, 10 mais 4. Todos esses eu vou somar, só que olha, fazendo desse jeito, fica muito fácil da gente perceber as unidades e as dezenas. Portanto, olha só, eu tenho aqui, ó, 6 mais 4 é uma parcela de 10. 7 mais 4. Se 6 mais 4 deu 10, acrescentou quanto, pessoal? 1. Muito fácil de eu fazer essa relação. Para as dezenas, vou até usar outra cor. Olha só, eu tenho dezenas inteiras, então fica muito tranquilo de pensar nesse cálculo e fazer o cálculo mental, que é 10 mais 10 mais 20 mais 20. Então, olha lá, 20 mais 20, 40. 10 mais 10 dá o mesmo 20. Eu já não tinha 40? Com mais 20, 60. Aqui ficou difícil colocar, vou por aqui do ladinho, ó. Portanto, será que era verdade que eu tinha só 61? Ah, não é. E você está conseguindo ver aí, olha. Este seria o meu cálculo. Vou até apagar esse 6 aqui, porque ele está atrapalhando. 60 mais 10. Opa! Desculpem aí, mais 11. Porque era um a mais. Eu falei e coloquei outra coisa. Mais 11. Portanto, eu tenho quanto? 70. 70 mais 11. 81. Essa seria a minha quantidade. Então, vamos lá confirmar. Estava, de fato, errado. Então, na aula de hoje, a gente já está chegando ao fim, aí falta 1 minuto e meio. Eu queria só que vocês observassem essa importância de pensar nesse cálculo mental e nessas estratégias que nós podemos fazer de fato, observar aqui as nossas quantidades e lembrar coisas que você já sabe sobre o sistema de numeração decimal, para que isso te ajude a calcular muito mais fácil e utilizar essas estratégias importantes de cálculo mental. Estamos chegando aí no minutinho final e temos mais um desafio. 2 dinossauros que receberam a mesma quantidade de votos, só que tinha aí, olha, menor que uma dezena. Nesse caso, observem, eu preciso olhar em todos que tenham menos de uma dezena. Portanto, só que eles receberam a mesma quantidade de votos. Então, quais foram os números que se repetem? Olha, de votos. Portanto, quem eu tenho aqui dizendo foi o estegossauro e o triceratops? Será que é verdade? É verdade. Então,
Passando para a próxima, era uma informação correta. E para finalizarmos, pessoal, eu acho importante que vocês percebam aí que nós analisamos esses dados, tirem um print, façam leitura e façam tabelas. Um beijão e até a próxima aula!